Oi pessoal, como vocês viram, nós lançamos ontem na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, minha primeira vez numa Bienal, o meu novo livro, Não Existe Cristã Feminista. E tem muita gente se perguntando, será que esse livro é pra mim? Bom, se você faz parte do meu público, 1,5 milhão de seguidores no Instagram, os 500 mil que seguem no YouTube, tenho certeza absoluta que esse livro já é para você. Esse é um assunto que vocês me pedem muito. Ana, responde sobre isso, sobre essa incompatibilidade. Então, uma quantidade imensa de assuntos vinculados ao cristianismo e ao feminismo são tratados nesse livro aqui. Eu tô com o manuscrito dele aqui, porque eu sou assim, desse jeito. Eu gosto de imprimir, pegar na mão, enfim. Mas você já pode comprar o livro pela internet, os links estão aparecendo todos na tela. E eu quero revisar com vocês o sumário, para que você tenha certeza que esse livro é para você, para despertar o seu interesse. Vamos lá. Primeiro que na capa nós colocamos as principais feministas, né? Uma imagem, uma representação das principais feministas, aquelas que, na minha opinião, inclusive, são as que mais destoam dos princípios e da cosmovisão cristã. A ideia desse livro, convite da maior editora cristã do Brasil, que é a Editora Vida, é mostrar ponto a ponto, teológico, mas também histórico, como o feminismo é incompatível, é inconciliável com a fé cristã, de modo que, de fato, não existe feminista cristã. Se uma mulher diz que é feminista cristã ou cristã feminista, uma das duas coisas ela já negociou, uma das duas coisas ela é fraca ou está prestes a abandonar. Vamos lá. Então nós temos aqui a introdução com um capítulo definidor, fundamental para o restante do livro. Eu não defino o que é cristianismo, porque imagino que todo cristão saiba, mas eu defino o que é feminismo, porque é justamente a falta de clareza sobre o que o movimento feminista é que muitas vezes leva algumas mulheres a se dizerem, a se identificarem como feministas. Então a gente tem uma epígrafe curtinha aqui, que são 3 parágrafos que falam sobre isso, e mais um capítulo inteiro. Quem me ajudou a elaborar esse capítulo foi a Cris Corrêa, que é uma especialista também nesse assunto, há mais de 10 anos estuda sobre isso. A gente fala sobre os principais argumentos das feministas aqui, né? Elas dizem que defendem direitos iguais, elas dizem que combatem a opressão, que combatem a violência, mas nós demonstramos aqui, ao longo do capítulo, o que é esse patriarcado que elas combatem e como que para destruir esse patriarcado elas precisam destruir todos os fundamentos da fé cristã, os princípios morais que nós aprendemos na Bíblia, a autoridade divina e tudo mais. Então, basicamente, este é o capítulo 1, longas páginas falando aí sobre o conceito de feminismo e sobre esta guerra de valores. Na conclusão do capítulo, a gente fala até sobre a porcentagem de cristãos de jovens cristãos principalmente, que deixam a fé quando entram para a universidade ou quando entram em contato com essas ideologias. Daí a importância de um livro como esse fazer frente à contaminação ideológica do feminismo nas igrejas. No capítulo 1, a gente fala então sobre a criação e a missão da mulher na Bíblia. O capítulo 1, 2 e 3 só podem ser entendidos conjuntamente. Então o primeiro fala sobre a criação da mulher, o segundo sobre o papel do homem e o terceiro sobre o papel da mulher. Então eu sugiro que você não abandone a leitura no capítulo 1 ou 2, que você siga essa leitura continuamente, capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1 a gente fala sobre os princípios claros no livro de Gênesis sobre a natureza da mulher, que é em muitos sentidos idêntica à natureza do homem. Tanto o homem quanto a mulher foram criados para a glória de Deus. Tanto o homem quanto a mulher foram criados pelo próprio Deus. Tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, neste primeiro capítulo que chama a criação e a missão da mulher da Bíblia, nós falamos desta criação que pode ser dividida em 2 grupos, né? Os objetivos da criação que são individuais, que são comuns aos 2 sexos, mas são individuais. E também a segunda missão da mulher, que aí envolve uma missão compartilhada, uma solidariedade entre homem e mulher. A missão individual é aquela que qualquer solteiro, homem ou mulher, pode exercer, e a missão solidária é aquela que o casal deve exercer. Mas eu não vou dar mais detalhes porque eu quero mesmo que vocês leiam esse primeiro capítulo com atenção, distinguindo essas 2 missões, a missão individual e a missão do casal, a missão individual e a missão coletiva. Enfim, depois vocês vão se deliciar aí com essa explicação do capítulo 1, que está muito legal mesmo. Foi o capítulo que mais levou tempo para ficar pronto, porque eu queria que cada palavra aqui tivesse sentido, significado. Nós passamos por uma revisão, principalmente do editor, evidentemente, mas de um teólogo protestante e também a curadoria de alguns católicos. Para quê? Para que essa cosmovisão cristã que nós estamos demonstrando aqui na criação do homem e da mulher
não viesse a ser ofensiva nem para o leitor protestante, anglicano, copta, leitor ortodoxo, guardadas as devidas proporções. Tem um escritor que eu gosto muito chamado C.S. Lewis, que ele geralmente conseguia fazer isso. Claro que a gente não está nem perto do C.S. Lewis, mas nós tentamos imitar esse modelo para não criar divisão entre as diferentes denominações. Então, basicamente, esse primeiro capítulo mostra por que Deus criou a raça humana. Ele poderia não ter criado, não é? Então, por que Deus criou o ser humano? E nesse sentido, homens e mulheres têm o mesmo valor e a mesma dignidade. E aí, um capítulo bem interessante, e principalmente em contraposição com o terceiro, o capítulo 2 fala sobre o homem e o trabalho, e o capítulo 3 fala sobre a mulher e a maternidade. E aqui, evidentemente, já pelo título fica claro que nós fazemos uma distinção bastante profunda entre o chamado primordial de cada um e principalmente as consequências do pecado nesse chamado primordial. Só para antecipar, nós exploramos muito uma questão da narrativa do livro de Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Na primeira vez que o autor descreve a criação, ele cita homem e mulher sendo criados juntos, ou seja, há um sentido de unidade, uma unidade perfeita, tanto entre os homens quanto entre os homens e Deus. Depois, ele descreve a criação do homem e da mulher separadamente, onde ficam claros os papéis e as funções distintas. E por fim, no capítulo 3, Deus aplica uma punição diferente para o homem e para a mulher. Quando Deus abençoa o casal, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, a bênção é coletiva, é solidária, ela se dá conjuntamente. Mas quando ele castiga o casal, ele castiga separadamente. E esse fato da narrativa bíblica do livro de Gênesis é determinante na maneira como a gente distribui aqui o capítulo 2 e 3, falando sobre o trabalho para os homens e depois a maternidade para as mulheres. Evidentemente, nós falamos também sobre a paternidade para os homens e sobre o trabalho para as mulheres. E depois nós vamos então para o capítulo 4. É um dos meus preferidos porque ele segue a mesma estrutura do livro de Gênesis, que fala sobre a criação, a bênção e a queda. Da mesma forma, nós fazemos aqui, capítulo 1, 2 e 3, nós falamos sobre a criação, a missão, a função do homem e da mulher. E quando chegamos aqui no 4, a gente fala sobre como esses valores estão sendo destruídos, né, pela sociedade, mas por que inicialmente? Por causa do pecado original. E nós voltamos lá em Gênesis e abordamos minuciosamente a conversa da serpente com a mulher. Quando a serpente questiona a mulher sobre o que Deus disse. Então esses subcapítulos aqui eu gosto muitíssimo. Por exemplo, o primeiro subcapítulo do capítulo 4 diz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Porque quando a serpente encontra Eva e quer propor a ela o primeiro pecado, o pecado original, a desobediência, uma das primeiras frases, o primeiro ponto desse diálogo é quando a serpente questiona o que Deus disse, questiona para Eva a veracidade, a confiabilidade da autoridade divina. E aqui a gente fala sobre como o feminismo ataca primariamente esse aspecto. O feminismo ele é questionador, é um movimento revolucionário, mas o que é que ele questiona? Porque questionar por si só não é algo ruim, né? A dúvida também pode ser benéfica para aprender. Ninguém aprende se não tem dúvida, ninguém aprende se não tem questões. O mundo não evoluiria se nós não tivéssemos questões, se nós não tivéssemos propostas, reclamações, inconsistências, incômodos. Então, tudo bem. Mas o que é que o feminismo questiona que, afinal, o faz ser tão antagônico ao cristianismo? E é isso que a gente fala aqui nesse subcapítulo. O que foi mesmo que Deus disse? E a gente vem para o segundo capítulo, para o segundo subcapítulo que diz negação do conceito de pecado. Quem disse que existe pecado e o que é pecado é Deus. Se a serpente e o feminismo questionam a autoridade divina, obviamente questionam também tudo que ele diz, inclusive o conceito de pecado. E depois o subcapítulo final deste capítulo 4, que é falsas promessas de liberdade. Exatamente como a serpente fez com Eva, quando prometeu a ela que se comesse do fruto, eles seriam como deuses, seriam como o próprio Deus. Então, prometeu a essa mulher que através do pecado ela encontraria liberdade, autonomia, grandeza, poder, e foi justamente o contrário. Você que conhece a Bíblia sabe o que aconteceu em seguida. E aí a gente vai para o capítulo 5. O capítulo 5, novamente, é a participação especialíssima da minha amiga Cris Corrêa, que tem um grupo de estudos chamados Não Existe Feminista Cristã há muitos anos, né? Faz muitos anos mesmo, não sei, 5, 10 anos. E esse grupo de estudo dela estudou muito sobre metafísica do feminismo, sobre feminismo místico. E aqui ela vem me ajudar a apresentar para você o que a teologia feminista propõe. E o nome desse capítulo é muito legal. Teologia feminista, uma religião sem Deus. Uma religião secular,
Então, todos os aspectos de seita misturados com ideologia é o que a gente vai apresentar aqui para vocês. Como as feministas contestam desde os séculos passados a autoridade da Bíblia, a autoridade eclesiástica, a inerrância das Escrituras, como eles têm um comportamento religioso de seita, tudo que está relacionado a isso, como eles utilizam o sentimentalismo, como eles utilizam as emoções, como eles utilizam revoltas que são genéricas no coração humano, né? Realmente o ser humano questiona muitas coisas, questiona o sofrimento, questiona a dor, a violência, o crime, e como o feminismo utiliza tudo isso para se configurar como uma proposta de salvação. Então esse capítulo está muito maravilhoso. Falamos também sobre o feminismo cético e o feminismo místico, né? Porque se o feminismo nega as religiões, como é que é possível que existam tantas bruxas, tantas feministas espiritualizadas, não é? A gente fala sobre isso aqui também. Então esse capítulo 4 e 5 aqui sobre a teologia feminista está muito legal. Por fim, a gente fala sobre a rebeldia e vamos para o capítulo 6. No capítulo 6, feminismo e cristianismo são inconciliáveis. Feminismo e cristianismo são inconciliáveis. Aqui a gente vai tópico por tópico. Por que o feminismo é inconciliável? Tópico, só para deixar você com curiosidade. Primeiro tópico, autoridade e patriarcado. Segundo tópico, maternidade e aborto. Terceiro, família e casamento. 4, identidade, gaysismo e transgenerismo. 5, homens pecadores versus mulheres inocentes. E para concluir esse capítulo sobre a impossibilidade de conciliar esses dois movimentos, a cristandade, que é gigantesca, um movimento espiritual, que é um movimento teológico, que é um movimento social, que é um movimento político, porque a cristandade tem todos esses aspectos. Como é impossível conciliar isso com o recém-surgido feminismo, nós falamos sobre o ativismo anticristão. Então catalogamos aqui todos os principais eventos onde as feministas atacaram diretamente e indiscutivelmente a fé cristã, os símbolos cristãos. Isso aqui serve como referência para você quando estiver discutindo com uma feminista e ela disser que não, o feminismo não odeia a fé cristã, o feminismo não persegue a fé cristã. Então a gente documentou esses aspectos bem interessantes do ativismo feminista. Capítulo 7, mulheres heroínas da Bíblia. Pois é, até aqui a gente está falando tanta coisa ruim, né? Porque o feminismo é mau, porque o feminismo tem a ver com pecado, destrói a autoridade da Bíblia. Mas então o que a Bíblia propõe às mulheres? Será que a Bíblia só fala das mulheres no aspecto negativo, relega elas a um lugar secundário? Por isso nós criamos esse capítulo aqui, capítulo Mulheres Heroínas da Bíblia. Aqui eu me dei ao trabalho de encontrar grandes personalidades femininas da Bíblia e mostrar no que elas eram grandes, por que elas eram grandes e no que isso as distingue do suposto empoderamento, da suposta autonomia feminista pregada hoje em dia. A gente fala sobre o Antigo Testamento, lá na Antiguidade, onde as mulheres já tinham um lugar de destaque. Uma das minhas personagens preferidas é Débora, a juíza Débora, não escondo isso, então ela tem um espaço especial aqui, porque ela era uma política, general de guerra, profetisa, enfim, uma grande mulher do Antigo Testamento. Mas nós falamos também sobre duas esposas importantes que nos ensinam coisas sobre casamento, sobre moral, sobre posicionamento, que são principalmente Abigail e Jael, duas personagens bíblicas do Antigo Testamento que já dão indícios de que Deus não estava com os olhos e os ouvidos fechados à questão feminina. Ele, o Criador, era o mais interessado em fazer da mulher a sua maior potencialidade, que ela realmente fosse aquilo para que ele a criou, né? Se tem alguém que não quer que a mulher exerça e seja o que ela foi criada para ser, é o diabo, o feminismo, as ideologias que trabalham para ele, e não o próprio Criador. Aí a gente fala também nesse capítulo sobre Jesus, a igreja e as mulheres. Nós apontamos como Jesus reformou a condição da mulher na Bíblia, né? Como os seus ensinamentos e depois os seus apóstolos vão radicalmente modificar a visão que as pessoas tinham sobre a mulher e, subsequentemente, mais devagar, mais paulatinamente, como a igreja vai restaurando a dignidade da mulher. Restaurando com relação ao quê? A dignidade prevista no livro de Gênesis. Então, só é possível dizer o que a mulher deve ser, o que ela pode ser, quão grande ela é, quão maravilhosa ela é, se a gente sempre tiver em mente aquilo para o que Deus a criou lá no livro de Gênesis. É por isso que Jesus algumas vezes recorre ao livro de Gênesis, inclusive quando ele vai falar sobre a condição da mulher e do casamento, e os fariseus tentam colocar ele ali numa cilada, ele diz, olha,
O que é que dizem os profetas? Olha, o que é que disse lá na criação do Éden Deus sobre o homem e a mulher? Então, a gente fala também sobre o resgate da mulher no Antigo e no Novo Testamento, as mulheres que atuaram na igreja, que tiveram um papel importante, as mulheres que passaram na vida de Jesus, o que significou o encontro de Jesus com a mulher cananeia, o que significou o encontro de Jesus com a mulher samaritana, o que significou o encontro de Jesus com Madalena e principalmente, claro, o que significou a encarnação de Jesus na barriga da Virgem Maria. Óbvio, evidente, uma das mulheres mais importantes da Bíblia, certamente. Então, depois nós vamos para o capítulo 8, chamado O Legado da Igreja Cristã para as Mulheres. Eu gosto muito desse capítulo, porque ele foi feito a muitas mãos. Eu convidei para esse livro protestantes e católicos. E nesse capítulo aqui, vocês têm a participação de 2 católicos, de 3 professores de história, 2 católicos e um protestante. Eu convidei o professor Ricardo da Costa, que é especialista, que é doutor em Idade Média. Convidei uma outra professora de história católica, Gabriela, e eu que sou professora de história e sou protestante. Juntos nós mostramos como a igreja, sem disputas entre católicos e protestantes, como a igreja, como instituição, como a cristandade, colocou e dignificou pontualmente, gradualmente, nitidamente, a posição da mulher na sociedade, o seu valor intrínseco. E aí nós começamos falando sobre a igreja desde o momento em que ela é instituída. O apóstolo Paulo, foi um texto bem explorado aqui, diz que não há diferença entre gregos e judeus, entre homens e mulheres na igreja de Cristo. A gente vai pontuando essa dignidade. Depois a gente fala, tem um subcapítulo dedicado especialmente à igreja católica, afinal de contas, durante a Idade Média não existia uma igreja protestante, então toda a cristandade era representada pelo catolicismo. Então a gente tem um capítulo inteiro para mostrar como a mulher era tratada na Idade Média, desfazendo os mitos de que quando o cristianismo esteve no seu auge, lá durante a Idade Média, considerada assim, no seu auge cultural, as mulheres eram maltratadas. Então, o professor Ricardo da Costa fala sobre os mosteiros, sobre a educação, sobre a posição das mulheres, das rainhas, da mulher camponesa. E aqui a gente vai destrinchando a posição da mulher na igreja antiga, na Idade Média, e chegamos finalmente à Idade Moderna. Nós falamos também sobre como os critérios mais importantes que a gente usa hoje para definir os direitos humanos, o reconhecimento de direitos, na verdade, tem uma essência cristã. E como a igreja foi a responsável, e não o feminismo, por combater injustiças, violência e opressão contra a mulher. Então, de certa forma, nesse capítulo nós reconhecemos que em diversos contextos, de diversas formas, a mulher pode sim ter sido oprimida ou desprivilegiada ao longo da história. Porque, afinal de contas, a história não é uma linha reta clara, ela é cíclica, né? As coisas vão e voltam, coisas acontecem ao mesmo tempo de forma diferente e acontecem coisas iguais em lugares diferentes, então a história ela não é realmente algo claro como uma linha. Então você precisa revisitar pontos, revisitar aspectos geográficos e culturais para compreender o papel da mulher na história. E nós vamos mostrando que quaisquer que fossem os dilemas culturais e o contexto cultural que se apresentasse, a Bíblia, principalmente depois do Novo Testamento, através dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, a Bíblia vai dignificando a mulher, vai devolvendo a ela quaisquer direitos ou valores que possam ter se perdido ao longo da história. É claro que isso, como eu disse, não é uma linha reta, coisas acontecem, né? Revoluções acontecem, mudanças culturais acontecem, mas o livro dá conta aqui nesse último capítulo, no capítulo 8, de demonstrar como a igreja é benéfica. Qual igreja? Qual religião? A nossa. Como a igreja cristã é benéfica. E é claro que você poderia dizer, mas as religiões do mundo oprimem as mulheres, e poderia pensar em várias. Ok, esse livro aqui está mostrando como que o cristianismo é a religião que mais defende e que mais protege a mulher. E aí a gente vai finalmente para a conclusão, basicamente o último capítulo, onde nós resgatamos, tá vendo só? Tudo que a igreja fez e tudo que o feminismo diz que faz. Veja como não precisamos do feminismo porque a igreja faz o trabalho necessário para a proteção da mulher. E ao mesmo tempo, se o feminismo não faz esse trabalho, o que é que ele faz? E a gente mostra aqui na conclusão como ele vai destruindo a dignidade da mulher, como ele vai renegando os princípios básicos da criação e como o feminismo, na verdade, não tem possibilidade de se conciliar
com o que a igreja defende, com o que a cristandade vive, com o que os apóstolos escreveram, com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, com a autoridade da Bíblia. Basicamente, esse foi um resumo para você saber o que esperar desse livro. Um livro que fala sobre teologia nos primeiros capítulos, fala sobre o livro de Gênesis, fala sobre história nos últimos capítulos e no meio fala sobre ideologia. Então, aliando esses três conteúdos, aliando a história, a teologia e a ideologia, nós apresentamos para você argumentos cabais e substanciais. Por que uma mulher não pode ser, ao mesmo tempo, cristã e feminista? E como diria Josué, escolha, pois, a quem servir. É impossível, como diz o Evangelho, servir a dois senhores. Esse livro é um convite de retomada da consciência. Você, mulher cristã, que ajuda na sua igreja, que faz seu trabalho comunitário, que acredita em Deus, que acredita na redenção de Jesus Cristo, não tem lugar no seu coração e na sua mente para abarcar e para abraçar a ideologia feminista. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo, mas pode ter certeza que sem ler o livro você não vai extrair dele a riqueza que nós construímos aqui no último ano de trabalho. Os links que estão sempre aqui na internet para que você possa comprar, inclusive com desconto, usando o meu cupom de desconto, esse nosso super lançamento. Muito obrigada pela atenção de vocês mais uma vez.